Essa casa, porque ela não tem janelas, ela só tem portas na frente. Ao passar por aquela calçada com essas portas abertas, é um exercício, um exemplo claro de integração entre espaço público e privado. Nesse sentido, a casa é uma permanência, quase como uma esfinge que diz assim: decifra-me, eu te devoro. Essa casa, ela ganhou uma nova dimensão dentro de mim. Então é Antônio Conselheiro que eu sinto quando eu entro aqui. E entrar nessa casa é como se estivéssemos recebendo o abraço de Antônio Conselheiro. Porque para nós é importante que a casa ela seja um espaço que pode fazer com que as pessoas também vivenciem essas experiências daqui do que foi esse lugar, de onde nasceu o Conselheiro. O Antônio Maciel nasce em 1830 e vive aqui em Xeramubim nesse primeiro momento até os 27 anos, até 1857. É um homem que nasce em meio a todo um processo conturbado, desde a perda da sua mãe, o alcoolismo do pai, os maltratos da sua madrasta. Porque você fica imaginando coisas, olha, aqui ele conselheiro brincou, nasceu, andou nu aqui dentro, né? Tomou banho nesse rio aí nos fundos. A relação com o rio, os espaços aqui em torno dessa casa eram muito mais próximas e muito mais respeitosas do que são hoje. E penso que o menino Antônio brincou muito por esse rio, imaginou muitas coisas por esse rio, fez as suas descobertas neste rio também, do seu corpo, da sua alma, coisas que não se separam e que foram se tramando nele, aí gestando o que seria o homem Antônio Maciel. E aí o Antônio Vicente Mendes Maciel, quando sai daqui, né, ele parte ainda tentando entender a sua própria missão. Quando o nosso corpo está tomado por muita tensão, por muita energia, a gente não consegue ficar parado, né? Então eu penso que esse homem tinha um corpo em ebulição que fazia com que ele andasse também, com que ele se inquietasse. E quando ele chega na fazenda Santo Antônio dos Canudos e promete a Antônio da Mota, ele diz: olha, eu voltarei e reformarei a Igreja Velha. No dia 26 de maio de 1893, o conselheiro parte para Canudos. E dá para a gente entender que há uma contradição, porque quando o conselheiro começou a pregar lá na região da Bahia, em Canudos, por exemplo, ele começa a contrariar aos fazendeiros que perdiam mão de obra barata ou escrava para Canudos, e a igreja começa a perceber que a fala do conselheiro ecoa mais do que as homilias dos padres. O conselheiro conseguia fazer com que as pessoas entendessem que o céu ele teria que ser praticado aqui na terra. E foi a experiência que ele colocou lá em Canudos. Quem não conhece a história de Canudos não vai conhecer a história do Brasil. Canudos foi destruída pelo ódio, né? Para mim é um discurso de ódio que persiste no Brasil até hoje. Disputa de poder, ganância. E aí você tem os conselheiristas armados com foice, facão, pedra, pau, e você tem os soldados do outro lado com fuzis. E aí os conselheiristas partem para um confronto corpo a corpo. E os corpos vão caindo em volta dessa lagoa, a lagoa se verte em sangue. Mas uma coisa os soldados dizem a respeito dos conselheiristas: nós estamos enfrentando homens que mais parecem leões. A gente pensa muito nisso, o conselheiro como uma experiência de memória viva. É um conselheiro reinterpretado, reavaliado, para que a juventude se aproprie, para que conheça a partir de outras linguagens também o papel do conselheiro. E isso para nós é um significado importante, porque eu acho que isso cria uma certa musculatura do que pode ser a casa como espaço de formação, de resistência, de vivências e experiências. O conselheiro rap, o conselheiro cartunista, grafiteiro, qualquer outra expressão literata, cultural, artística, é o caminho para a gente se aproximar dessa juventude, dessas crianças. Então a casa é um corpo, é um útero que abriga, que nutre e que nutriu o homem da envergadura de Antônio Conselheiro, que viria a nutrir também a vida do grande poeta Fausto Nilo. Essa casa, o uso dela pela família, no tempo que eu vivi aqui, era mais ou menos assim. Esse salão tinha uma mesa cheia de cadeiras arrudeanas. E ali, perto dessas portas, 2 fogões de lenha. Aqui era o dia a dia da minha mãe, que fazia bolos e doces. E ela dizia que o meu avô um dia estava dormindo nesse sótão e desceu com um bode atrás dele. Uma alma bode. Eles saiu correndo pela rua e o bode atrás. Olha que história louca. Ela disse que o meu avô viu muitas vezes o Antônio Conselheiro aqui, de roupa azul, com um hábito, assim, uma coisa, e quando falava, não saía palavra, saía fogo. Antônio Conselheiro está vivo, né? Está vivo porque as suas tramas, elas
tem algo para nos dizer, nos ensinar, nos provocar, nos fazer a pensar e a agir. A gente está trabalhando na perspectiva de um conceito, de um lugar, de um saber do sertão e de resistência do povo sertanejo. Portanto, de um lugar que tem a ver com as revoltas, que tem a ver com as lutas, né? Que tem a ver com a terra. Guerra de Canudos é a guerra do Brasil contra parte de sua população, que, em tese, nem quis guerrear, se retirou, né? Mas foi obrigada a se defender, né? E vencer as forças militares por 3 vezes até ser derrotada, né? Então, essa ideia da ruína, onde a história pararia e ali acabou, não tem mais história, Canudos foi destruída, já era em certo momento, né, fazendo a leitura de hoje, em 97, uma recusa nossa, aqui nós não vamos parar aqui, houve a guerra, Canudos foi destruída, mas se escreve sobre Canudos. Quando a gente adentrar na casa com essa exposição, a gente vai ver que o tempo que ela está dizendo não é um tempo que está aqui só carregado de um passado. Está dizendo muito mais do agora. E isso é que é o fundamental, que é o substancial. Mas nós não podemos mais falar de Canudos como um lugar distante. Como o projeto do Belo Monte fica mais atual quando se instala ou quando se vê lugares como o armamentismo, né? Lugares como a violência do desrespeito ao diferente, né? Então, essas crueldades do ontem, né? Elas estão mais vivas do que o hoje, né? Tipo, o passado volta como uma aberração, né? Ou o passado não vai embora. E a gente tem que fazer algo para criticar, para perguntar, né? E para torcer esse passado, né? Para ver que esse passado não é somente uma roupa do presente, né? Ele é também parte do presente, né? E a gente responder, reagir a isso, né? Com a arte, com a nossa escrita, e para que a gente tenha mais gente junto conosco na leitura da exposição, né? E outras escritas surjam. Nesse sentido, né, é uma casa política. É uma casa política, uma casa que tem uma demarcação de um pensamento político, né, de que um outro Brasil é possível. Eu comparo muito Canudos de 97 ao Brasil de 2022. Tem muita coisa, né, que se mantém igual, né? Sobretudo e tristemente a gente percebe as mazelas sociais. Então essa casa ela tem essa energia de ser um espaço de acesso, de ser um espaço de ser uma conexão com essa história de Antônio Conselheiro, de ser um espaço em que a gente de fato consiga compreender que ela, a partir daqui, surgiu o maior líder social do Brasil. Trama também é uma palavra que é muito cara para mim, assim, porque eu estou pensando a trama do bordado, a trama do tecido, né? Então essas redes, essas coisas assim, enredando, assim, me interessam muito. Eu acho que a palavra, ela vai aparecendo também, assim, a palavra resistência, a palavra símbolo, a palavra imagem, né? A palavra voz, a palavra som. Tudo isso foi aparecendo e nessa sobreposição de coisas, né? De tramas, de tecidos, né? Acho que essa sobreposição também é muito importante para mim, assim, olhar como as transparências vão se dando e criando outras camadas de leitura para a obra. O meu trabalho com o Conselheiro foi muito pensar o feminino que tem, não é, nesse grande homem pelo avesso, que é o título da obra. Então eu fiz uma relação muito do azul, assim, o azul que é o azul Quixeramobim, o azul Conselheiro, o azul do sertão, né? Tramado na túnica, né, que era uma espécie de uma casa para o conselheiro. Então, essa roupa, para ele, não é, sempre foi uma morada. O conselheiro, à medida que ele saiu peregrinando pelo sertão, ele saiu arrastando gente atrás dele. E essa gente que crescia cada vez mais e que com ele fundou Belo Monte, né? Sim, eu dei o título da obra Mutirão, porque também foi com muitas mãos que se construíram as casas, as igrejas, os açudes, né? Ele ia passando pelas cidades e essa multidão que ia com ele, ela junto com ele trabalhava nessas, né, construindo coisas. A casa aberta, imagino eu que ela vai ser muito estimulante para esses processos criativos, para, sabe,
ser um espaço mesmo de articular e juntar a gente que gosta de criar, gosta de arte. O conselheiro é essa esfinge, né? Ele vai te capturando e obviamente colocando uma lupa para as questões que você está passando, né? E eu acho que ele abre múltiplos lugares, assim, subjetivos e sociais, né, diversos. Então, o conselheiro, para mim, está nesse lugar. Esse momento de trama, de inauguração, de reabertura dessa casa, é uma reabertura ao mesmo tempo de um reequilíbrio histórico, dando a devida dimensão do morador Antônio Maciel, e também nos convocando a tomar partido nesse útero e dizer qual é a vida que a gente vai tecer a partir dela. E aí as pessoas, a partir desse processo, elas vão entender, vão se identificar e aí vão perceber que é importante valorizar a memória, a história, as suas raízes e o seu lugar. Esse conselheiro está nessas pautas, a meu ver. Esse conselheiro inquietante, que incomoda, mas que busca a todo momento essa dignidade das pessoas. Então a casa ela vai ser sim um espaço, eu espero, de resistência, de luta e de dignidade pela história e da memória de conselheiro e de todo o seu povo seguidor.